Quero pensar sobre o Espírito Santo em você nesta manhã. E o Senhor colocou esse texto no meu coração e eu quero, junto com você, ler esse texto e junto nós meditarmos nele nessa manhã. Tem alguns outros textos que nós vamos ler também, mas esse vai ser o nosso ponto de partida, Romanos capítulo 8, verso 14. Assim diz a palavra do Senhor: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo a escravidão e medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como os seus próprios filhos. Agora nós chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma no nosso Espírito que somos filhos de Deus. Veja o verso 17, com muita alegria no seu coração. Se somos filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, os co-herdeiros com Cristo. Se de fato participemos do seu sofrimento, para participarmos também da sua glória. Aleluia. Vamos ler também 1 Coríntios capítulo 6. São esses dois textos que nós vamos começar aqui, o verso 19 também. Primeira Coríntios capítulo 6, verso 19. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Olhe para esse irmão que está do seu lado e repita essa última frase desse verso. Diga para ele com autoridade. Diga para ele assim: portanto, irmão, honre a Deus com o seu corpo. Espírito Santo de Deus, mais uma vez nós estamos aqui nesta manhã para ouvirmos a sua palavra. Já cantamos, celebramos, já ouvimos ministrações ontem da parte do Senhor. E agora, Senhor, nós estamos diante da ceia, estamos diante da mesa do Senhor, diante, Senhor, daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta manhã. Tudo que o Senhor, ó Deus, colocou no meu coração, eu te peço graça para poder transmitir a sua igreja. E que os nossos corações sejam como uma boa terra, Senhor, pronta para receber a tua palavra. Fique conosco, Espírito Santo. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos sendo ministrados pela palavra de Deus de forma muito poderosa nesses dias aqui. De fato, tem sido encontros marcantes com Deus aqui, desde a primeira ministração ontem, falando justamente desse texto que nós acabamos de ler, que o preço ele foi pago, a dívida ela foi paga por nós, nós fomos resgatados, não existe mais nenhuma cédula de condenação na Igreja de Cristo.
Também fomos ministrados que é impossível fazermos a obra de Deus sem o revestimento de poder. Então fomos marcados aqui ontem de forma extraordinária com uma visitação muito poderosa do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar, aqui nesse ambiente, nas nossas vidas. E foi tão interessante que alguns irmãos querem repetir a dose hoje de novo. Falei, irmão, estamos aí. Se os irmãos sentirem o coração, nós vamos fazer outro tempo de oração aqui. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Então a gente vai aí sentindo os irmãos, se tiver essa disposição, após o culto, hoje a gente fica aqui com mais um tempo de oração. O pregador já foi contratado, só vocês ficarem. Quem vai ficar? Padre 2? Ixi, foi pouquinha gente que vai ficar. Você se anima com esse pouquinho de gente aí? Então tá bom. Eu sei que vai ficar mais gente. Meus irmãos, então eu quero falar nesta manhã sobre o relacionamento com o Espírito Santo. Às vezes nós estamos muito acostumados a movimentos, ou quem sabe esperamos um movimento. Muitas pessoas colocam a sua expectativa em um culto, em um pregador, em uma pessoa. Muitas pessoas esperam, quem sabe, um congresso e depositam nesse congresso então um acampamento, a esperança em que Deus vai fazer algo, e nós nos esquecemos muitas vezes desse texto que Paulo está falando para nós, que nós somos essa habitação do Espírito Santo. Ele habita em nós, Deus mora em nós, Deus está conosco. E isso, irmãos, não é um jargão religioso, e isso, irmãos, não é algo para trazer emoção ao nosso coração. Muito pelo contrário, nesta manhã eu quero trazer a sua consciência. Muito pelo contrário, nesta manhã eu quero trazer a sua consciência, ao seu coração, trazer a você este poder tão maravilhoso que nós temos, que é de ter o Espírito Santo morando em nós, que é de ter a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E isso, irmãos, traz para nós uma responsabilidade, que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Agora, irmãos e irmãs, nós somos filhos de Deus. Agora, irmãos e irmãs, nós pertencemos a Cristo. Agora, irmãos e irmãs, nós recebemos então o poder, a herança, somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo. Então agora nós precisamos viver como filhos de Deus, ter uma vida agora dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E isso, irmãos, não é apenas em um momento, e isso, irmãos, não é apenas quando há pessoas próximas. Deus nos chama nesta manhã a uma responsabilidade de vivermos como de fato filhos de Deus, e a honrar a Deus com as nossas vidas, a honrar a Deus com os nossos corpos, a honrar a Deus com as nossas palavras, a honrar a Deus aonde nós estamos. Parece, irmãos, que nós hoje não temos mais diferencial daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Parece que está tudo num balaio só. Parece que servir a Deus se tornou apenas uma religião. Mas eu estou aqui nesta manhã para dizer a você que servir a Deus não é uma religião. Servir a Deus não é você cumprir as regras de uma igreja. Servir a Deus é muito mais do que isso. Parece que o balaio se tornou um só. Parece que não há mais divisão das peças. Por que, pastor? Porque os filhos de Deus estão vivendo como se não tivessem o Espírito Santo de Deus. Os filhos de Deus estão entrando em um caminho muito perigoso. Mas eu vim aqui, eu não estou aqui nesta manhã para, quando terminar a mensagem, você dar um tapa na minha
preciso entregar para você o que o Espírito Santo colocou no meu coração para me ministrar para você. Há um desinteresse muito grande da igreja. As pessoas estão desinteressadas por aquilo que é espiritual. Muito pelo contrário, estão vivendo carnalmente e declarando ser filho de Deus. Estão deixando seus corações serem levados por coisas desse mundo e dizendo: não, eu sou filho de Deus. Você pode estar numa igreja, irmão. Você pode estar servindo em uma igreja. Você pode ser um religioso. Mas precisamos honrar a Deus com os nossos corpos. Precisamos viver como filhos de Deus. Precisamos, irmãos, ter uma espiritualidade que contagia as pessoas. A nossa espiritualidade como filhos de Deus precisa contagiar as pessoas. Quem tem o Espírito Santo é uma pessoa contagiante. Ela traz alegria. Irmãos, abre a sua Bíblia comigo. Atos capítulo 4. Eu peço que alguém leia para mim enquanto eu sirvo uma água, por favor. Atos capítulo 4, verso 13. Nós temos consciência, irmãos e irmãs. Precisamos sair daqui nesta manhã com essa consciência desses encontros aqui, que fomos sim comprados, que fomos sim, recebemos o revestimento de poder, e esse revestimento de poder então agora nos faz a viver como filhos de Deus, porque eu tenho o Espírito Santo. Temos o Espírito Santo. A igreja tem se tornado uma chacota do mundo, irmãos. Ser crente tem se tornado uma chacota. Crentes estão fazendo piada da própria igreja. Crentes estão espalhando coisas que mundanos fazem da igreja, zombando do Espírito Santo, e a igreja está maldita. E a igreja está achando que está tudo bem. Você conversa com um crente, você não sabe se ele é crente, se ele é desviado, quem que ele é, o palavreado dele te faz ficar arrepiado. E aí, como é que nós vamos alcançar as pessoas se nós não temos poder de Deus, se nós não temos graça de Deus, se não temos vida como o Espírito Santo? Pessoas que estão na igreja estão dizendo filho de Deus, mas com o coração cheio de mágoa, alimentando demônios dentro de casa. Pessoas dizendo: eu sirvo a Deus, eu tomo a ceia, e achando que está tudo bem, mas não tem a alegria do Espírito. Então, meus irmãos, nós precisamos receber aqui nesses dias um batismo de quebrantamento, para voltarmos a ser a igreja dos sonhos de Deus, sermos a igreja que glorifica a Deus e dizer: eu tenho o Espírito Santo. Fazer como esses homens aqui, Atos capítulo 4, verso 13. Alguém leia para mim, por favor. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e roupas, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Irmãos, as pessoas precisam olhar para nós, para você, irmão, e dizer assim: essa pessoa aí esteve com Jesus. Essa pessoa aí é de Jesus. Sabe qual é a grande tragédia, irmão? É que a igreja quer se misturar com o mundo para ganhar o mundo. Não é essa. Não é essa a nossa visão, irmãos. Nós não precisamos fazer nada igual ao mundo, não. Nós precisamos ser diferentes. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: rapaz, essa pessoa esteve com Jesus, ele é de Jesus, essa pessoa. Essa é a marca de uma espiritualidade contagiante. Não podemos nos esquecer que quem faz a diferença
na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Você pode cantar bem, você pode tocar bem, você pode pregar bem, você pode ser bem sucedido lá fora, mas quem faz a diferença na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. É o seu relacionamento, irmão. É o secreto com Deus. É uma vida de oração. É uma vida de consagração a Deus. Eu estou falando sobre o Espírito Santo em você, meu irmão. A promessa já foi cumprida. Repita comigo: a promessa já foi cumprida. O Espírito Santo mora em mim. Ele mora em você. Agora precisamos viver então como filhos de Deus, não por uma religião, não por uma igreja, não, irmãos. Não, porque eu sou daquela igreja, não. É porque eu tenho o Espírito Santo de Deus e eu vivo como pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. Uma espiritualidade contagiante. Palavras de filhos de Deus. Irmão, em nome de Jesus, mude o seu vocabulário. Em nome de Jesus, mude as suas palavras. Irmãos, não estou falando que quem tem o Espírito Santo não tem luta, tem dificuldade, mas tem alegria no coração, tem prazer na alma. E a gente está vivendo um tempo onde os crentes não têm mais alegria, não tem mais prazer, como diz o salmista, perdeu a alegria da salvação. Perdeu, irmãos. Por que perdeu, pastor? Porque até pode ter o Espírito Santo, mas ele está sufocado aí dentro. A carnalidade, o orgulho, o achismo. Eu vou falar um negócio aqui que vai doer, mas é para doer mesmo no nosso coração nesta manhã. Aquela velha frase: não, eu estou certo, eu tenho a razão. O Espírito Santo nesta manhã nos chama, irmãos, a um caminho, a uma espiritualidade mais elevada. Nós não somos mais carnais como nós éramos antes. Antes era um negócio, tacar uma pedra, agora você devolve um tijolo. Não, você agora é diferente. Agora o caminho é o perdão. Agora o caminho é o caráter, sendo moldado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está moldando em nós um caráter. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. O Espírito Santo de Deus está moldando em você um caráter. O caráter de Cristo. Aleluia. Diga ao Espírito Santo: eu quero mesmo que o Senhor molde o caráter de Cristo na minha vida. Glórias. A missão do Espírito Santo é essa: é produzir santidade na vida da igreja, irmão. Fique de pé um momento. A missão do Espírito Santo é essa espiritualidade contagiante na vida da igreja, irmão. E você precisa entender isso nesta manhã. O Espírito Santo está trabalhando em você para formar em mim e em você o caráter de Cristo. Há um caráter sendo formado em você, irmão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Irmãos, isso mexe com a nossa alma, isso mexe conosco, porque como nós ouvimos ontem, ninguém daria nada por nós, mas Cristo nos resgatou, pagou o preço, te deu, nos deu o Espírito Santo, e diz agora: o caráter de Cristo está sendo formado em nós. Aleluia. E à medida que nós vamos dando espaço, eu queria que você orasse, se entregasse ao Espírito Santo nesta manhã e dizer: pode formar mesmo em mim o caráter de Cristo. Oh, glória.
pode mesmo, Espírito Santo, me levar ao caminho da santificação, da santidade, da renúncia, de uma vida nova. Dizer, irmão, se você tiver coragem de dizer ao Espírito Santo, por favor, eu quero ter essa espiritualidade contagiante, eu não quero ser mais carnal como eu tenho sido, eu quero viver como teus filhos, Jesus. Você percebe o quanto é difícil nós orarmos isso, irmão? Por quê, pastor? Porque nós estamos nos acostumando com o regimento desse mundo. Nós estamos nos acostumando a viver como as pessoas vivem. E quando Deus nos chama a um diferencial, a sermos espiritual, nós achamos que é difícil demais. Toma o seu assento. E às vezes quando achamos que isso mexe com a nossa estrutura, mas é isso mesmo que Deus quer fazer conosco nesses dias. Quando nós temos uma espiritualidade contagiante, a nossa casa, ela vira paz. Irmão, como está a situação lá na sua casa? Como que vai as coisas lá na sua família? Como que estão o seu relacionamento lá na sua casa? A sua casa tem sido um altar a Deus? Quando nós temos uma espiritualidade contagiante, somos dirigidos pelo Espírito Santo, nós então influenciamos pessoas, encontramos pessoas que estão desanimadas e nós levantamos essas pessoas, nós estendemos as mãos para essa pessoa. A igreja está perdendo a humanidade, irmãos. A igreja está perdendo a sua humanidade. A igreja está se tornando indiferente às coisas que estão acontecendo à sua volta. E Deus, nesta manhã, está nos chamando a viver de fato como filhos de Deus. Uma igreja em chamas ilumina uma cidade. Repita comigo: uma igreja em chamas ilumina uma cidade. Agora eu preciso fazer uma pergunta para você. O que você, irmão, tem a oferecer a essa cidade? O que você, irmão, irmã, tem a oferecer a essa cidade? O texto diz que nós não recebemos um espírito do medo, mas parece, irmãos, que é o contrário. A igreja tem se encolhido e o mundo tem avançado. Não, irmãos, é o contrário. É as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quer dizer que a igreja está inativa. Mas você fala para alguém: irmãos, precisamos levantar alguém aqui para fazer uma oração. Um olha para o outro: não, eu não vou orar, eu não vou, eu também não. É para fazer uma oração, criatura. Irmãos, precisamos fazer uma visita. Não, o pastor, que ele é um pastor, ele se vira, ele já ganha para isso. Irmãos, que dizem isso? Não, eu não vou não vou. Irmão, quem disse que fazer a obra de Deus é só para os pastores, presbíteros, diáconos? Não, a obra de Deus, ela é feita pelos filhos de Deus. Você é filho de Deus, meu irmão? Então precisamos fazer a obra de Deus. Estava pensando, Flávio, se tirassem todas as Bíblias, guarda bem isso, irmão, se tirassem todas as Bíblias, acabou as Bíblias, o que você tem para oferecer às pessoas da Bíblia? Se nós somos a luz do mundo, irmãos, a quem nós estamos iluminando? Se nós somos o sal da terra, qual é a diferença
fazendo aonde eu estou plantado? Porque se eu tenho de fato o Espírito Santo, se ele habita em mim, a minha vida agora não é mais a mesma, agora eu sou filho de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo, ela é uma resposta a este mundo. Aleluia. A resposta que as pessoas precisam, irmão, está em mim, está em você. Uma vida cheia do Espírito Santo, ela transborda da presença de Deus aonde nós estamos plantados. O chamado de Deus nesta manhã para nós é o arrependimento, para que nós voltemos e nos arrependemos como filhos de Deus e falamos: eu vou começar de novo. Eu preciso restabelecer a minha comunhão com Deus. Eu preciso restabelecer o meu altar com Deus. Eu preciso restabelecer a minha vida de oração com Deus. Há pessoas esperando por nós. Nós temos o Espírito Santo. A promessa já foi cumprida. Ele já mora em nós. Ele já está em nós. Agora nós precisamos fluir essa vida, irmãos. Eu não me lembro quem leu aqui ontem, que diz que rios de águas vivas fluirão do nosso interior. Você leu, Flávio? Irmãos, é fluir. É fluir. Isso aqui não é no congresso, não é no retiro, não, é lá fora. É tão maravilhoso quando alguém chega assim e pergunta assim: pastor, fulano é da sua igreja, daquele gelo lá no fundo do coração. Aí você pensa assim: vou falar que é, vou falar que não é, vou falar que vai lá de vez em quando, né? Não, é da igreja. Mas que pessoa maravilhosa. Aleluia. Agora quando alguém chega assim: pastor, João é da sua igreja? É. Então, pastor, eu vou conversar com aquele irmão lá, porque ele está devendo aqui, não paga. Pastor João da sua igreja? Rapaz, aquele cara fala cada tipo de palavrão. Irmão, nós somos filhos de Deus. E nós não podemos achar que está tudo bem. A gente vai correr aquele grande risco de chegar aquele dia e ficar para trás. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo precisa estar queimando no nosso coração. É Ele que nos prepara para aquele dia, irmãos. Não se engane com a religião, porque você está aí e fazendo as coisas erradas e está tudo certo. Não, não está tudo certo, não. Deus está separando para si um povo de boas obras. Não é a igreja, não é o pastor, não é os presbíteros, não é os pregadores. Ninguém vai separar você. Você pode viver como você quer. Mas aquele que deu o Espírito Santo à igreja, ele sim vai fazer a separação. E a mensagem nesta manhã é essa: viva como filho de Deus. Viva como quem tem o Espírito Santo de Deus. Vamos colocar de pé nesta manhã.